O Elon Musk, ele, para se inspirar nessas ideias malucas dele, ele sempre usa obras ficcionais. Ele é um cara viciado em obras de ficção científica. Ele, por exemplo, usa muito... Eu até gostaria de perguntar se você já leu esse material. Um Estranho numa Terra Estranha, do Highline. Não. Já leu? Ele usa isso como referência. Fala o que, o livro? Um Estranho numa Terra Estranha vai falar de uma sociedade também distópica, onde eles criam um sistema de monitoramento total, vai pensar essa sociedade em que a tecnologia desempenha um papel fundamental. E no meio dessa obra tem uma expressão chamada to grok. Grok. Daí Que é veio grok, grok é você fundir, você fazer a fusão com alguma coisa, você se impregnar naquela coisa. Foi daí que ele tirou o nome da inteligência artificial dele, o Grok. Só que além do Grok, tem a série cultural também do... Ai, como é que é o nome? É Phlebas e... É Phlebas com P-H-L-E-B-S. Phlebas. É esse livro que eu esqueci o nome do autor. E, além disso, também, ele se inspirou muito na série do Isaac Asimov, A Fundação. Você viu a série? Tô vendo, mas eu não tô muito empolgado. Achou meio minguada? É. Então... Os livros eu li. Você leu? Li. Então, o Elon Musk... Aí, Um Estranho numa Terra Estranha. Eu tenho um que é a capa amarela, um novo. Mas as obras são interessantes pra caramba. O Elon Musk se inspira em tudo nisso. A ideia de Marte... Ele se inspira muito na obra do Werner von Braun, que é o Projeto Marte, onde é uma obra de ficção em que esse cara que era o cientista alemão que fez os foguetes alemães, vem para os Estados Unidos, ajuda a criar a NASA, vira amigo do Walt Disney, e ele escreve essa obra de ficção em 1953, dizendo como seria a colonização humana em Marte. E ele fala que em Marte eles iam montar um governo humano em Marte, e o líder desse governo seria um cara chamado Elon. Mas, na verdade, o Elon Musk, ele tem se eu não estou enganado, um tio materno, que o nome do meio do cara era Elon. Então, eles... já que é o nome do meio do tio, também é do livro, vamos botar aí. Usar, né? E o que é estranho é que, se você ler a biografia do Elon Musk, mais um livro aí, né, do Walter Isaacson, que fez a biografia do Steve Jobs, dessa galera toda, você vai ver que ele se sente um cara que tem uma missão de vida, que é levar a humanidade para Marte, né? Então é estranho você ter um livro de 53, 20 anos quase antes do nascimento do Elon Musk, contando a história de um cara com o mesmo nome que ele, fazendo a mesma coisa. Então isso já gera uma certa estranheza. Mas você vai ver que, no caso da fundação, o Elon... Qual parte ele se inspira? Então, eu não me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Que é muita informação na cabeça. O pessoal lá da fundação, eles têm um Império Galáctico. Sim. Nesse Império Galáctico... Que Esqueci o nome do cara lá. que Que o George Lucas chupinhou lá pra fazer o Deu um dele. somebody, né? Deu um somebody lovezinho. Aí você tem esse... Depois vamos falar de Star Wars, tem um negócio legal pra caramba, que tem a ver com o Trump. Da República? Tem a ver mais com o Palpatine. Tá. Como o Palpatine fez pra chegar ao poder e virar imperador. Entendi. Que é mais ou menos o que o Trump tá fazendo agora. Então tem o Império Galáctico. Império Galáctico. Eles, analisando, montando modelos matemáticos da história, trabalhando em cima de dados de trilhões de pessoas. Fala de trilhões de pessoas. A Big Data de verdade. Eles falam que poucas... com uma pouca aglomeração de pessoas você não consegue prever. Não consegue. Mas quando tem que ser uma amostra coisa, gigantesca. Uma amostra gigantesca, são muito mais previsíveis. Exato. Você é mais eficiente. Faz sentido, né? Faz muito sentido. É o que você não consegue prever o movimento de um animal. Agora, se você vê... Ou de todos os animais que já passaram pela Terra, daquele tipo, você sabe... Você consegue modelar todas as opções possíveis. Probabilidade. Né? Então, eles descobrem que a sociedade vai entrar em colapso. E aí eles montam um plano. E esse plano envolve implementar uma teoria chamada psicohistória. Psicohistória é você usar matemática, sociologia e filosofia para, analisando a história, prever. A ideia é estudar o passado para entender o presente e prever o futuro. Exato. Que é interessante pra caramba a ideia. E nisso ele tenta reduzir a idade das trevas, que é meio que inevitável, de 30 mil anos para só 1000 anos. A gente vai ser destruído e para reconstruir vai demorar muito tempo. Isso. O que a gente faz? Dá uma encurtada. A gente encurta, guardando toda a informação, tudo que a gente criou, coloca num lugar protegido
para quando ressurgir, a gente rapidamente recupere toda essa informação e tecnologia e avanço da humanidade. É como se o boot fosse mais rápido, né? É. Não é exatamente isso que está acontecendo hoje? Mas, Os bilionários estocando as sementes. sim. Os bilionários Lá tocando DNA na Noruega, se não estou enganado. tem o maior banco de... O Jeff Bezos da Amazon criando um relógio no meio do deserto, Que é no esse relógio? subsolo. Pra quê? Procura aí pra gente, Eu não sei. Helene. Ele tá criando um relógio que ele marca de 10 mil anos, um negócio assim. No subsolo. Mas- Gastou Então, milhões mas e milhões. qual é o intuito? Ele fala que é um... A fala dele. Tá. É um exemplo de que a gente pensa em coisas muito momentâneas, a gente tem que pensar mais a longo prazo. Ah, tá. Mas na Então, verdade em não é vez de isso. errar- Ele tá deixando o negócio ali pra contar o tempo pra quando o mundo der o boot, eles saberem Tá. em que época Quanto que a gente tempo tá. passou, né? A ideia é essa. O Elon Musk querendo ir pra Marte. Por que esses caras estão criando bunkers? Desenvolvendo a tecnologia? O que você começa a entender... Depois, Lene, vê se você acha uma matéria sobre isso, que a matéria vai explicar um pouco pra galera o que é. Tipo uma referência bibliográfica. Qual que é a conclusão que a gente chega quando a gente vê que Elon Musk tá aficionado pela fundação e tá usando isso como referência? Aí você tem que pegar todas as vezes que Elon Musk falou sobre o porquê de ir para Marte. O que ele diz sobre o porquê de ir para Marte? Primeiro, ele fala, já houve Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda. A chance de ter a terceira é grande. É. Só que a terceira vai ser diferente porque tem 11 ou 13 países, dependendo dos que tem oficialmente ou não, bombas nucleares. Olha lá, o relógio de 10 mil anos ali do Jeff Bezos, tá? O cara gastou uma fortuna com isso. Pô. Isso tem a ver com a preservação, mesmo a ideia de preservação da memória diante de um cataclisma da fundação. É. O que você começa a pescar é que esses caras estão sabendo de alguma coisa, por isso que eles estão indo pro bunker e para Marte. E eles vão deixar a humanidade salve-se quem puder. Então, qual que é a ideia que o Musk fala? Para que você quer ir para Marte? Perigo de uma terceira guerra mundial. Mas por que fazer uma colônia em Marte e não na Lua? Ele fala, a Lua é perto demais, não é seguro o suficiente. Porque ele sabe que você consegue jogar uma bomba atômica da Terra para a Lua, ou você consegue com as bombas atômicas ou laser, ou outros projetos que tem já no espaço, com a força espacial, você consegue atingir a Lua também. Então ele quer ter uma colônia mais afastada. Olha o tipo de raciocínio do cara. E aí, em alguns podcasts, isso é fácil de você achar na internet, ele começa a falar do evento da mini era glacial e do evento geofísico. O que são essas duas coisas? Eu não sei se você consegue achar isso, Lene, que não é tão fácil de achar, mas bota assim, Elon Musk, mini era glacial. Primeiro, né? Depois a gente vai pensar Elon Musk, evento geofísico. O Elon Musk, ele fala, olha, essa história do aquecimento global, na verdade, isso aí é um grande rabbit hole, né? Uma grande toca de coelho. Se você pesquisar profundo o suficiente, você vai ver que já houve várias mini eras glaciais. A mais interessante que ele cita é a mini era glacial do ano 536. Como é que essa era glacial aconteceu? 3 vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo, escureceram a atmosfera, o mundo esfriou, galera inteira morreu de fome no norte, principalmente no norte da Europa. O que acontece? No Oriente Médio esfriou, mas não esfriou tanto. Aí Átila, o Uno, ficou poderoso pra caramba, a Europa fraca, ele invade a Europa. É. Então, ele fala, cara, se você começa a estudar essas mini eras glaciais, você vai ver que isso está voltando. Então, o perigo não é o calor, é o frio. E o frio significa o quê? Menos comida. Menos comida é caos na sociedade por comida. Guerra por comida. E aí, o que acontece? Além disso, né, nesse caso, foram vulcões. Só que hoje você tem, além dos vulcões, você tem o mínimo solar, que é o Sol se enfraquecendo. Você tem o ciclo solar, que você tem o máximo solar e o mínimo solar. Mínimo solar, o Sol fica mais fraco, a Terra esfria. A gente tem a ruptura ou a disrupção das correntes do Oceano Atlântico, que a sigla é AMOC. Qual que é o raciocínio? O planeta Terra aquece, as geleiras derretem,
As geleiras derretendo jogam água gelada e doce no oceano. Isso traz uma ruptura das correntes do oceano, que funcionam pela ressurgência. E isso traz um esfriamento repentino do planeta. Então, essa é a parte da mini era glacial. Chegou a achar alguma coisa, Lene? Eu achei só um pedacinho no Wikipedia só, mas... Wikipedia? Se você quiser, bota em inglês. Bota Elon Musk Ice Age. E se você quiser, sabe qual é até o caminho melhor? Em vez de pesquisar no Google, pesquisa no DuckDuckGo. Fazendo. DuckDuckGo é um sistema, um buscador lá. Que é tipo o Google, só que parece que o leque tá um pouco mais abrangente. O Google talvez tem coisa que você acha ali que não existe mais, que sumiu. E aí depois ele começa a falar do evento geofísico. O que é o evento geofísico? O evento geofísico, ao mesmo tempo, é a inversão dos polos magnéticos, gerando grandes cataclismas. E também tem relação com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, que a gente já sabe que tem um buraco em cima do Brasil, a gente já mostrou isso, né? Tem uma anomalia magnética do Atlântico Sul, que por coincidência está exatamente em cima do Brasil. E isso traz uma vulnerabilidade maior do planeta Terra a esses eventos aí, esses cataclismas, né? Então, quando você tem, além do vulcão que trouxe essa era glacial, você tem esses eventos, essa possibilidade desses eventos geofísicos, as bombas atômicas que podem gerar um inverno nuclear devido à fumaça que sobe e escurece a atmosfera. Quando você tem tudo isso somado, faz com que esses caras meio que saibam já que tem um deadline chegando. Alguns acham que esse deadline é 2029, outros acham que é 2030, outros acham que é 2032. Ainda tem a história, que a NASA vai falar que isso é sem motivo para preocupação, do meteoro lá, o cometa Apophis. Né? Apophis é o deus do Egito lá da destruição, da morte, do caos, que é a possibilidade de um cometa cair na Terra. Aí a gente tem algumas obras, Não Olhe para Cima, né? Armagedon, né? Tinha um outro também, no mesmo ano que saiu o filme Armagedon, saiu um outro também que era... Esqueci o nome também. Impacto Profundo. Impacto Profundo. Aí, ó, as dicas de filmes aí pra galera. Hoje é quinta-feira, né? Daqui a pouco, final de semana chegando. Já fizemos uma curadoria. O quê? Cause I need you, baby, and I don't wanna miss a thing. Bombou muito, né? Na época, né? Cara, tocava... direto, né? A galera que é mais nova não lembra. Então, assim, quando você olha o esquema da fundação e a inspiração do Musk, o Musk, ele tá reproduzindo aquilo ali. Na verdade, a gente descobre que os bilionários, eles não estão criando... Não é só o Elon Musk que tem a SpaceX. O pessoal, o Jeff Bezos, ele tem a Blue Origin. Aquele cara da Virgin lá, esqueci o nome dele, Branson, acho que é isso. Ele tem uma empresa de foguete também. Esses caras estão pensando em dar linha na pipa, entendeu? Esses caras estão criando bunker porque eles sabem que algo está chegando. Então, a fundação, com essa ideia de psicohistória, e o Musk se inspirando nisso, fica como um alerta aí. Se você fizer um inventário de todas as vezes que o Musk falou sobre... como é que ele chama? Se você procurar Musk Ice Age, você vai achar isso. Se você procurar Musk Geophysical Events, olha lá. Elon Musk está redefinindo a ideia de era do gelo, transformando combustão, motor de combustão em de carro, né? Motor de combustão de carro no museu, uma relíquia de museu. Sim, mas tem mais coisa. Esses vídeos específicos... Então, numa participação do Musk num podcast, no X você acha facinho esses vídeos. Eu tenho tudo aqui, mas eu tô trazendo assuntos que eu não tinha programado no início. Então, o mais interessante dessa ideia é que quando você vai pesquisar a série Fundação do Asimov, teve um chinês chamado Professor Jiang, que ele leu isso aí. Por quê? Deixa eu contar rapidinho a história do Professor Jiang, que tá bombando aí na internet. O Professor Jiang é um cara que nasceu na China, foi criado em Toronto.